Pessoal, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre Cristologia, tá? Especificamente a ressurreição de Jesus. Nós vamos abordar as teorias que negam a ressurreição de Jesus. Desde o primeiro século, né, o inferno atenta contra o pilar fundamental que mantém o cristianismo existindo e marchando na Terra, a ressurreição do seu fundador, né? Isso não vem de agora, não é algo novo, tá? Mas já desde o primeiro século. Então nós vamos ver algumas teorias, tá? Desenvolvidas pelos que atentam contra a ressurreição de Jesus. Temos a teoria da falsidade, tá? A teoria da falsidade, os discípulos furtaram o corpo de Jesus. Bom, isso foi disseminado no primeiro século. E no século XVIII, século XIX, o período do racionalismo iluminista, os chamados teólogos liberais também vão abordar essa teoria, tá? Vão alegar que os discípulos, sentindo falta da entrada de ofertas, né, se encontraram num estado acuado. E agora? O fundador morreu. O que faremos? Vamos roubar o corpo e vamos dar início à proclamação de que ele ressuscitou. Então, a teoria defendida também por esses teólogos liberais que até hoje ainda é, faz apologia, né, a essa heresia, tá bom? Teoria da falsidade. E vamos também estudar a teoria do desmaio, de que o corpo de Jesus foi tirado da cruz, mas ele ainda possuía vida, ele ainda tinha vida, e por causa das especiarias ele acabou acordando dentro do sepulcro, e por coincidência houve um abalo sísmico, um terremoto, a pedra rolou e ele pôde então sair, tá bom? Essa é a teoria do desmaio, né? Jesus não morreu de fato, mas apenas desfaleceu. Nós temos aí a teoria da visão. Maria Madalena foi até o sepulcro e teve uma alucinação e acabou contagiando os demais discípulos, né? Houve alucinação subjetiva contagiante, tá certo? Então vamos lá. Teoria da falsidade. Teoria da falsidade. Roubaram o corpo do túmulo e depois declararam que o Senhor ressuscitara. Os soldados que vigiavam o sepulcro foram subornados e instruídos para fazer circular aquela história, né? Existe essa teoria, né? E existe outra ramificação dessa teoria que os discípulos passaram a proclamar, né? Uma inverdade, né? Que Jesus ressuscitou, mas na verdade é, não havia ressuscitado. Essa é a teoria, tá, pessoal? Não é eu que estou defendendo, tá bom? Nós vamos refutar essa teoria da falsidade, tá? Essa teoria da falsidade ela foi utilizada por um erudito chamado Celso, tá? No século II. Bom, ele compôs um escrito contra os cristãos chamado A Palavra Verdadeira. E ele recorreu a essa teoria para explicar o túmulo vazio. Tá? Muito bem, vamos lá então. Refutação. Né? É impossível pensar que os discípulos teriam enfrentado a perseguição que sobreveio a eles por amor a uma mentira, enquanto pregavam ao mesmo tempo uma fé que exigia a máxima integridade. Olha um exemplo, eu vou dar um exemplo. Pedro, antes da ressurreição, era um covarde, né, medroso e que negou Jesus por 3 vezes. Mas quando Jesus aparece a ele, já ressuscitado, Jesus vivo, né? Ó, 1 Coríntios, veja aí, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha só, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que vai acontecer. 1 Coríntios, capítulo 15, né, versículo 5. E apareceu a Cefas aqui é Pedro, né, e depois aos 12. E o que ocorre? Né? Nós vimos aí um Pedro totalmente diferente, ó, que está pronto para dar sua vida e até sofrer, né? Sofrer qualquer tortura
em amor a esse Cristo, né? Então, ó, Atos capítulo 5 diz assim, ó, Atos capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí, ó, Atos ainda, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio de espada a Tiago, um discípulo, né? Quando que um discípulo, qualquer um de nós, um ser humano, né, morreria por uma mentira, né? Então, vemos aqui Tiago, tá? Irmão de João. Né? E o que acontece? Pedro é guardado para ser martirizado também. Mas Pedro não abre mão da sua fé, a ponto de que a tradição nos comunica de que ele foi morto, a vida dele findou-se de uma forma terrível. De que maneira? Crucificado de cabeça para baixo. Né? Então, podemos dar um exemplo aqui, outro, o apóstolo Paulo, que foi crer em Jesus bem depois, mas ele viu Jesus ressuscitado. Como que um homem com a vida promissora na vida religiosa, né, um homem culto, né, pode abrir mão da sua carreira, né, sua carreira religiosa, abrir mão para entregar a sua vida, ser muitas das vezes chibatado, açoitado, preso, por uma mentira. Como? Nunca. E sabemos como o apóstolo Paulo terminou a vida dele. Ele terminou sozinho e terminou o quê? Terminou morto em Roma. Muito bem. Então, temos outros exemplos, né, de pessoas que eh, não negaram a fé em Jesus, né, mas morreram confessando Jesus vivo, Jesus Senhor, como Senhor. Tá certo? Então, aqui nós temos apenas esses dois exemplos, mas tem muitos outros, tá? Vou repetir. É impossível pensar que os discípulos teriam enfrentado a perseguição que sobreveio a eles por amor a uma mentira, enquanto pregavam ao mesmo tempo uma fé que exigia a máxima integridade. A fonte está aqui, tá? Luiz Berkoff, Teologia Sistemática.